Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Torbes, aqui o Portal do Gremista Diego Torbes, e traremos mais informações sobre o nosso imortal tricolor, o Grêmio, que teve, né, uma semana muito decisiva aí na questão política do clube, a primeira parte aí das três partes envolvendo a questão política do Grêmio. Antes de falarmos do assunto de hoje aí, eu peço que tu te inscrevas aqui no canal, não custa nada, pessoal, é só apertar ali no botãozinho de se inscrever, ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todas as informações do nosso imortal tricolor. Também baixe lá na sua Play Store o nosso aplicativo, o aplicativo do Portal do Gremista, e tenha as notícias, as informações do nosso Grêmio na palma da sua mão, tá bom, pessoal? E também vai lá na loja do Portal do Gremista, tem várias estampas, várias camisetas, várias cores diferentes aí das estampas do Portal do Gremista, tá bom? Então vamos lá então pro vídeo de hoje, falar um pouquinho das eleições do Grêmio, um cenário político bem definido, pessoal. No sábado nós tivemos aí as eleições para o Conselho Deliberativo, né? Renovando, para vocês entenderem um pouquinho, renovando a metade dos conselheiros, né? O Grêmio tem hoje 300 conselheiros e renovaram 150 conselheiros nessa eleição. Daqui a 3 anos renovam-se mais 150 conselheiros, né? Então, as chapas determinadas aí, né, pelos números que foram colocados pela comissão eleitoral, foi sorteado, na verdade, né? A chapa número 1, que representa a chapa do Darley, foi votada 19,42%. A chapa 2, que representa a chapa do presidente Romildo Bolzan Júnior, teve 6,46% dos votos, e isso mostra muito a rejeição à atual gestão, né? Uma rejeição muito grande aí ao presidente Romildo Bolzan Júnior. Depois a chapa número 3, que era a Grêmio Glorioso, que vem daquela chapa ali dos médicos, né? Do Carlos Galia, teve 5,97%. A chapa número 4 teve 12,44%. A chapa de número 5 teve 3,58%. A chapa de número 6, que era do Grêmio de Todos, teve 7,43%. A chapa número 7 do Odorico Roman, né, a base de Odorico Roman, teve 22%. E a chapa 8, que é a chapa base do Alberto Guerra, teve 21,49%. Então, pessoal, 3 chapas tiveram o número de eleitores votantes, ou seja, cada chapa teve mais de 1.937 votos, ou 1.937 votos para cima, né? E entraram no Conselho Deliberativo. Passaram a cláusula de barreira, que é 15% do total de votos, né? Nós tivemos 12.910 votos. Aí você faz o cálculo ali de 15%, né? Que chegamos ao número de 1.936,5, arredondando aí para 1.937 eleitores. Então, as 3 chapas que entraram no Conselho Deliberativo com os conselheiros nomeados foram a chapa 1 do Darley, com 46 conselheiros, mais 9 suplentes. 46 conselheiros, mais 9 suplentes, a chapa 1, a chapa do Darley. A chapa 7, a chapa base ali do Odorico Roman, teve 54 conselheiros, mais 11 suplentes. 54 conselheiros, mais 11 suplentes, a chapa de número 7 da base do Odorico Roman. A chapa de número 8, que é a base do Alberto Guerra, teve 50 conselheiros e mais 10 suplentes. 50 conselheiros, mais 10 suplentes, né? Então essa é a chapa número 8, a chapa de base do Alberto Guerra. Essas foram as chapas e os conselheiros que entraram, né? Lembrando, pessoal, que agora nós temos uma nova eleição em outubro. Essa eleição é interna, lá dentro do Grêmio, né, no Conselho Deliberativo, para definir o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Essa chapa mostra, essa eleição mostra muito a força dos grupos, das chapas internamente, né? Ou seja, pessoal, praticamente definido 2 candidatos ao pátio, né? Odorico Roman e Alberto Guerra, definido quem irá ao pátio. Tudo passará pela questão do apoio de Darley, né? Darley, que já tinha aí sinalizado um apoio ao Alberto Guerra, também está fazendo um estudo, um planejamento, para ver se há possibilidade de se candidatar a presidente, né? Isso é uma informação de bastidor, tá, pessoal? O que se fala muito nos bastidores, o que se comenta muito nos bastidores, é que o Darley uniria forças com o Guerra, viria com o Alberto Guerra,
e seria o coordenador técnico do Alberto Guerra no começo da gestão. Ou seja, o Darley teria um cargo remunerado. Claro que aí depende a questão da eleição partidária. Se Darley for eleito deputado federal para mais um mandato, ele não pode exercer cargo remunerado no clube, né? Então tudo vai passar pela eleição partidária também. Caso ele seja eleito aí o deputado federal, fica o mandato dele aí de conselheiro durante o tempo, né? Durante o período aí em que depois ele pode se preparar para ser um possível candidato a presidente no futuro. Muitos cenários, pessoal, muitos cenários dessa eleição e uma questão que já podemos falar, né? A chapa que saiu mais fortalecida foi a chapa do Darley, por ser uma chapa praticamente nova, né? De nomes novos conselheiros, é a chapa que saiu mais fortalecida, né? E a chapa do Odorico Roman hoje é a chapa que tem um apoio interno maior. Uma base, nós conversando com pessoas que vivem a política do Grêmio, nos passaram que a chapa do Odorico Roman teria uma base de 110 apoiadores, 110 conselheiros hoje que apoiam a chapa. Então, passaria aí com folga, né? Sem colocar junto a questão da chapa do Darley, eleita com 46 conselheiros, né? A chapa do Alberto Guerra teria mais ou menos de 70 a 80 conselheiros dentro do Conselho Deliberativo que apoiariam o mandato, aí possível não, né? Ele já é pré-candidato, mas apoiariam o Alberto Guerra a ir ao pátio para concorrer com o torcedor, né? Então tem essa primeira eleição, vamos dizer o segundo turno, né? Tem a primeira eleição dentro do conselho definindo o vice-presidente e o presidente. Depois tem a eleição para dentro do conselho deliberativo também, e aí a cláusula de barreira é maior. O número de votos tem que ser 20% a cláusula de barreira, né? Pegar o número de votos, fazer o 20% é o número de votos que os candidatos à presidência precisam somar, precisam ter para ir ao pátio para ser depois votado pelo torcedor do Grêmio. A eleição no pátio está marcada para dia 5 de novembro, mas é a data do último jogo da Série B. Provavelmente vai ser passada para o próximo final de semana, que seria dia 12 de novembro. Então, para você entender, pessoal, depois de eleito o vice-presidente e o presidente, vai ser colocado as chapas para candidatos à presidência, aí é votado internamente lá no Conselho Deliberativo. Eles precisam passar a cláusula de barreira, né, 20% do número de votos lá no Conselho Deliberativo para irem para o pátio. Então a base hoje é mais ou menos essa aí. Alberto Guerra teria mais ou menos 70 a 80 votos, sem contabilizar o apoio do Darley, que vai definir muito o rumo dessa eleição. E também o Odorico Roman teria hoje aí na casa de 110 a 115 conselheiros aí apoiando a sua candidatura, né? Algumas pessoas nos bastidores nos falam que o Guto Peixoto, né, vai retirar a sua candidatura a presidente por não ter uma base forte, fortalecida de apoio internamente, né? Mas aguardemos, né? Temos aí até o dia 17 de outubro, mais ou menos, e aí a gente vai ter muitas informações. Então, foi a primeira eleição definindo os conselheiros, né? Renovando 150 conselheiros. Teremos uma segunda eleição para definir o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Se eu não me engano, é dia 17 de outubro, mas depois vou confirmar a data certinha. E também depois temos uma eleição dentro do Conselho Deliberativo novamente para definir os candidatos à presidência que irão ao pátio. E aí, dia 5 de novembro está marcado, mas o Grêmio vai se pronunciar logo, a comissão eleitoral deve se pronunciar logo, né? Porque dia 5 de novembro temos um último jogo pela Série B, e aí podendo passar para o dia 12 de novembro, e aí o sócio vai ser muito importante na escolha do novo presidente do Grêmio para o triênio a partir de 2023, né? Importante, pessoal, 12.910 sócios votaram, muito pouco, muito pouco. O Grêmio tem aí hoje 30 mil sócios aptos a votar, mais ou menos, 30 mil sócios aptos a votarem, e apenas 12.910 votaram. É muito pouco, pessoal, praticamente um terço, né? Um terço, muito pouco. Então o sócio gremista, vote, tente conhecer um pouquinho sobre cada candidato, não precisa se aprofundar sobre a política do Grêmio, mas tente conhecer um pouquinho mais e votar, porque é muito importante, isso define muito a vida do clube. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações de hoje aí. Se inscreva, ative o sininho das notificações, Dale Grêmio, valeu!
Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.